Todos que entram nas Forças Armadas dos Estados Unidos devem completar treinamento básico. Para o pessoal alistado, cerca de 2% das Forças Armadas chama-se campo de treinamento ou treinamento básico. Para os líderes das Forças Armadas dos EIUARIO, recebe outro nome. Grande parte do treinamento inicial é chamada Escola de Formação de Oficiais ou OCS. Por um tempo, todos vivenciam as alegrias do campo de treinamento. Dias longos, pouco sono, exercícios físicos e instrutores. Candidatos a oficial têm exigência maior e recebem treinamento em liderança até o fim do curso. Em outras palavras, eles também passam por um programa de treinamento rigoroso, assim como todos os outros, mas o nível de exigência é muito mais alto para eles. O que ocorre na escola de oficiais de cada ramo das Forças Armadas dos AISMEBOA? Qual a dificuldade do treinamento de oficiais no Sexos Dairis? O que faz cada uma ser única? Vamos responder essas e outras perguntas para vocês. E aí, pessoal? Sou Vini, veterano e voz conhecida do General Discharge. Acompanhe nossa análise das escolas de candidatos a oficial das Forças Armadas dos EBRICAIRI. Esta é a OCS das Forças Armadas dos EUA. Antes de analisarmos as OCS das Forças Armadas dos EUA, vamos ver o que diferencia os candidatos a oficial e seu treinamento do restante da população militar. Oficiais são cerca de 1/5 das Forças Armadas dos Secretagiros, e eles têm uma patente superior a todo o pessoal alistado. Simplificando ao máximo, os oficiais dão ordens e o pessoal alistado segue essas ordens. Isso significa que um butterbar, que é um termo carinhoso que as pessoas gostam de usar para se referir aos O1 recém-formados, os OCs serão colocados em uma posição de liderança e será esperado que atuem como líderes em seu trabalho ou função. Devido à responsabilidade extra de ser oficial, eles precisam de uma base sólida no treinamento inicial para garantir máxima preparação. Para liderar praças ao serem comissionados, mas nem todos se qualificam para oficial nas Forças Armadas do Sibir Sayun. Geralmente, exige-se um bacharelado de 4 anos, independentemente da área, seja engenharia, neurociência ou até tecelagem de cestos subaquáticos. Um diploma é suficiente para as Forças Armadas dos AISMEBOA e para a maioria dos cargos de oficial. Quem quer ser oficial terá a faculdade como parte do futuro. Dito isso, vamos iniciar nosso primeiro OCS do Exército. O OCS do Exército do Sarbici ocorre em Fort Moore, Geórgia, dura 12 semanas e forma segundos tenentes. Há outro OCS para membros da Guarda Nacional, feito em meio período nos fins de semana, mas não será abordado aqui. Dito isso, é importante mencionar que o OCS do Exército se destaca entre os demais OCS das outras forças. Todo candidato deve fazer o treinamento básico de combate, BCT, antes do OCS. O BCT é o treinamento inicial para soldados do Exército dos Sinua. Sim, isso mesmo. Para ser oficial comissionado do Exército, é preciso passar pelo treinamento de soldados. Quem não concluir o OCS servirá como soldado raso. Os outros ramos das Forças Armadas permitem que pessoas entrem direto da rua e se tornem oficiais comissionados em muito menos tempo. Para quem tem interesse em participar do OCS do Exército, fique atento a isso. O OCS do Exército consiste em 2 fases. A primeira fase é composta por instruções avançadas em sala de aula e a segunda fase é composta por treinamento prático em campo. Isso é realizado com um pequeno pelotão no início do OCS. Como em todo treinamento militar inicial, a maioria das atividades será administrativa, como distribuição de equipamentos e documentação. Como no Exército, os candidatos ao ACFT terão muita instrução teórica e prática, com treinamento físico, história, apoio de fogo, comunicações, navegação terrestre com 9 pontos e marchas com mochila. Eles farão o percurso de obstáculos Bolton e serão testados na desmontagem de sistemas de armas. Os candidatos precisam completar com sucesso o exercício tático situacional, STX, para provar à equipe de instrutores sua capacidade de liderar soldados. Considere o STX como um ambiente onde candidatos lideram uma missão simulada e são avaliados por diversos critérios de desempenho. Perto do final do curso, os candidatos descobrirão para qual ramo serão enviados, o que é como descobrir em qual área ou campo de carreira eles vão trabalhar, como infantaria, militar, inteligência, aviação, etc.
As últimas semanas são basicamente para procedimentos de saída e questões administrativas. Os requisitos para a Escola de Oficiais do Exército são ser cidadão do ZEWA, ter de 19 a 32 anos, ser elegível para autorização secreta, possuir bacharelado e ter até 6 anos de serviço ativo. Para os militares atuais, com a Escola de Oficiais do Exército já explicada, vamos passar para a Escola de Oficiais da Marinha. A Escola de Oficiais da Marinha do Ziparador, localizada na Estação Naval de Newport, Rhode Island, tem 12 semanas e prepara aspirantes para a Marinha dos Cerberus. A Escola de Oficiais da Marinha tem 4 fases de 3 semanas: Introdução, Oficial Júnior, Candidato e Oficial Sênior. Cada fase traz desafios e experiências únicas que preparam os candidatos para a vida de oficial comissionado da Marinha na introdução. Aqui são feitos os procedimentos de integração, trabalho administrativo e introdução intensa ao ambiente de treinamento. Os candidatos receberão instruções dos RDCs da Marinha dos IPZER e dos instrutores do Corpo de Fuzileiros Navais. Haverá um monte de regras estranhas, costumes e cortesia que os candidatos também vão aprender, que são específicos do OCS. Há também a primeira sexta-feira e o sábado terrível, os dias de boas-vindas ao meio militar, com gritos, treino físico e privação de sono. Haverá muito tempo de aula e treinamento físico. No final, a fase de indoc termina com uma inspeção de quarto, armário e pessoal, chamada RLP. Na segunda fase, como candidato a oficial júnior, os participantes iniciam vigílias e frequentam mais a sala de aula. Haverá inspeções, provas e outras atividades típicas do treinamento militar básico, repetidas também na fase de candidato a oficial sênior. Agora, os candidatos podem usar uniformes CAC de serviço, diferenciando-se dos de nível inferior, que ainda usam NW tipo 3. Eles terão outra inspeção difícil, precisam dominar o material e passar em provas como o exame WATCH. Os candidatos encerram essa fase com os eventos culminantes das Battle Stations e para a última fase, a fase de candidato a oficial. Os candidatos vão assumir muita responsabilidade porque agora estão no comando de todas as outras turmas de candidatos que estão na OCS. Os candidatos a oficial serão designados para um posto onde estarão encarregados de gerenciar alguns aspectos de uma das fases anteriores pelas quais passaram. No entanto, a parte boa é que, por serem os candidatos mais antigos lá, as coisas ficam muito mais relaxadas em comparação ao que eles tiveram que enfrentar durante a primeira fase. A última semana terá os procedimentos de desligamento e a formatura. Os requisitos básicos para os candidatos a oficiais da Marinha vão depender do cargo que a pessoa escolher. Então, certifique-se de pesquisar sobre a área específica de carreira que você deseja. Se você quer ser oficial pelo OCS, após explicar o da Marinha, vamos falar do OCS dos Fuzileiros Navais. O OCS do Corpo de Fuzileiros Navais fica na base do Corpo de Fuzileiros Navais de Quantico, na Virgínia. O período e a duração variam dependendo do curso específico que os candidatos frequentam. Há o curso de candidatos a oficial, OCC, e o curso de líderes de pelotão, PLC. O OCC dura 10 semanas seguidas, enquanto o PLC é 2 cursos de 6 semanas separados por cerca de 1 ano. Todos os caminhos levam ao mesmo resultado e currículo. Portanto, o OCS dos Fuzileiros Navais se aplica aos 2 programas. Ambos preparam candidatos a oficial do Corpo de Fuzileiros Navais em ambiente controlado e desafiador. O Corpo de Fuzileiros Navais é reconhecido pelo treinamento militar inicial mais difícil das Forças Armadas dos Akron-Sayur, avaliando e selecionando indivíduos por liderança, qualidades morais, mentais e físicas para nomeação como oficial. Por exemplo, o campo de treinamento dos recrutas deles é o mais longo de todos os campos de treinamento. Mas mesmo que o curso de formação de oficiais deles não seja o mais longo entre os cursos de formação de oficiais, eles certamente compensam isso. Devido à sua dificuldade, o curso de formação de oficiais dos Fuzileiros Navais pode ser considerado o mais rigoroso fisicamente entre os cursos de formação de oficiais, então quem participa realmente precisa chegar em boa forma física ao curso dos Fuzileiros Navais. Os candidatos sofrerão abuso verbal dos instrutores sargentos, como nos Fuzileiros Navais, e não poderão falar em primeira pessoa durante o curso. Agora não há mais eu ou meu, mas sim estes candidatos. O início do curso de formação dos Fuzileiros Navais é o processamento padrão do treinamento militar básico.
Candidatos farão exames médicos, conhecerão sua base, adotarão um novo estilo de vida e realizarão o teste de aptidão física dos fuzileiros navais, considerado o mais difícil das Forças Armadas. Haverá bastante treinamento em sala de aula, instrução de ordem unida, treinamento físico e treinamento em campo. Candidatos aprenderão a percorrer obstáculos dos fuzileiros navais, marchar com mochila por quilômetros, navegação terrestre e operações de campo. Candidatos devem passar pelo curso de resistência, chamado E-Course, que envolve o percurso de obstáculos dos fuzileiros navais. Correr 4 ou 5 milhas em terreno difícil, levando equipamento e fuzil. Há também o curso de reação de liderança e a avaliação de liderança de pequenas unidades, SULI. São avaliações para medir como candidatos tomam decisões e lideram em operações simuladas, exceto para aviação e direito. Só na escola básica, TBS, curso obrigatório de 6 meses após a OCS, os oficiais fuzileiros navais descobrem em que área vão atuar. O curso pode ficar um pouco mais leve para os candidatos, mas não muito, pois é o Corpo de Fuzileiros Navais. Os requisitos básicos para entrar na OCS dos fuzileiros navais variam bastante dependendo de vários fatores, então certifique-se de pesquisar bem se você estiver interessado em ingressar com a OCS dos fuzileiros navais coberta. Vamos passar para a OT da Força Aérea. Você deve ter notado que, literalmente, todas as outras forças chamam o treinamento de oficiais de OCS, menos a Força Aérea. Eles são especiais, eles chamam o deles de OTS. OTS significa Escola de Treinamento de Oficiais. A OTS da Força Aérea ocorre na Base Aérea Maxwell, em Montgomery, Alabama. Dura 9 semanas e prepara segundos tenentes para a Força Aérea e a Força Espacial do Cironic Cayutes. Oficiais da Força Espacial treinam aqui, pois ela integra o Departamento da Força Aérea. Eles passam basicamente pelo mesmo treinamento que os trainees da Força Aérea, mas recebem treinamentos específicos e únicos, pertinentes à Força Espacial quando necessário. Só o tempo mostrará se vão criar sua própria escola de treinamento de oficiais. A Escola de Treinamento de Oficiais da Força Aérea possui 5 módulos integrados que destacam trabalho em equipe, comunicação, decisões, resiliência, criatividade e responsabilidade. Os 5 módulos incluem palestras, discussões, exercícios em sala, liderança em campo e atividades extracurriculares para os trainees. Há treinamento físico, mas menos que nos outros OCSS. O programa inclui 2 exercícios de força aérea, avaliando liderança em campo e aplicação das habilidades de comunicação e liderança aprendidas no curso. Passando rapidamente pelos módulos, o primeiro módulo foca em preparar os trainees para se encaixarem na cultura militar e serem capazes de se adaptar ao seu ambiente desafiador e exigente. Eles vão aprender o que significa ter senso de urgência, como se identificar com a cultura militar, participar de treinamentos e cerimônias e desenvolver habilidades de resiliência. Eles aprendem fundamentos de liderança, gestão militar e o valor do trabalho em equipe. O módulo 2 aprofunda habilidades, conhecimentos e desenvolve resiliência, adaptabilidade e resistência física. Recrutas aprenderão sobre ciclos de implantação, terão simulação de guerra e desafios para se prepararem como líderes. No módulo 3, os recrutas aprimoram habilidades como aviadores multifuncionais e se preparam para mobilização e missões. Focando em funções administrativas, decisões, desenvolvimento de competências e desafios físicos, o módulo 3 incentiva prontidão e agilidade. O módulo 4 aborda planejamento conjunto, consciência de espectro total, estudos estratégicos e simulações de guerra. Cadetes oficiais usarão técnicas de resolução de problemas e tecnologia para enfrentar desafios de competidores estratégicos, além de atividades para desenvolver coragem física. O módulo 5 enfatiza manter a vantagem do combatente usando habilidades já adquiridas, como dissuasão, defesa e letalidade para decisões. Combatentes ágeis tornam-se aviadores prontos. Os trainees deste módulo também orientam os alunos mais novos, guiando-os por vários eventos até os eventos finais na formatura do treinamento. Para aqueles interessados em ingressar na Força Aérea através do OTS, certifiquem-se de pesquisar os requisitos básicos para a área de atuação específica de seu interesse, incluindo os OTs da Força Aérea. Vamos ao nosso último, mas não menos importante, OCS Guarda Costeira.
Quem já conhece o General Discharge sabe que sempre deixamos a guarda costeira por último. Não se preocupem, guardas costeiros, não é indireta, é só nosso jeito. O OCS da guarda costeira fica em New London, Connecticut e tem duração de 12 semanas. Antes, o curso durava 17 semanas, sendo o OCS mais longo das Forças Armadas, mas recentemente foi reduzido em 5 semanas. No OCS da Guarda Costeira, os candidatos recebem instrução e liderança em assuntos militares para prepará-los para serem aspirantes na Guarda Costeira do Semisarco NELS e na Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, ou NOAA, para abreviar. Isso mesmo. Candidatos a oficiais da NOAA treinam com a Guarda Costeira no OCS, mas com currículo diferente, chamado Curso Básico de Formação de Oficiais. A NOAA não integra as Forças Armadas, mas possui patentes militares e é um dos 8 serviços uniformizados federais. Não se engane, no OCS da Guarda Costeira, os candidatos a oficiais vão passar por uma verdadeira experiência de campo de treinamento e vão enfrentar padrões rigorosos, procedimentos de treinamento e treinamento físico intenso. O OCS da Guarda Costeira é basicamente dividido em 2 grandes fases, fase júnior e fase sênior, mas antes de chegarem à fase júnior, eles precisam completar a fase de doutrinação. A doutrinação ocorre na primeira semana e serve como uma recepção rígida ao OCS. Sono insuficiente, treinos intensos e constantes broncas são comuns na rotina da NDOC. Após essa etapa, os candidatos vão para a fase júnior e recebem bastante treinamento teórico e prático. Na OCS, candidatos recebem treinamentos em liderança, administração, temas marítimos e missões da Guarda Costeira do Sibrushirira. Durante o treinamento prático, os candidatos a oficial aprendem pilotagem, termos náuticos, comunicações, manuseio de navios, lei marítima, busca e salvamento, segurança de embarcações, investigações e gerenciamento de riscos operacionais. Um desses eventos ocorre antes do fim deles. A fase júnior começa no navio Escola Águia, onde aprenderão reparos, flutuação, conserto de vazamentos e controle de danos. Em seguida, entram na fase sênior com mais responsabilidades, vida um pouco mais fácil, e todos descobrem seus destinos após o OCS na noite dos bilhetes. Outra maneira de ver a diferença entre a fase júnior e a fase sênior é que a fase júnior avalia a aptidão dos candidatos para o serviço e determina uma ordem de classificação para a noite dos bilhetes. A fase sênior prepara para cargos previstos. Não subestime a Guarda Costeira. Eles têm ótimo treinamento e são uma força incrível para quem quer entrar na Guarda Costeira. Por meio do OCS, certifique-se de pesquisar os requisitos básicos para a área de atuação específica que você tem interesse. É o seguinte, o OCS não é a única forma de virar oficial nas Forças Armadas do CERN-SAIS, ao contrário de quem se alista e faz só o treinamento padrão. Na verdade, existem vários caminhos para se tornar oficial nas Forças Armadas do Cipano Aérea. Tem o que acabamos de falar, o OCS. Também existe o ROTC e os cursos de comissão direta. Existem também as academias de serviço militar dos IBJJUA, programas educacionais prestigiados que formam futuros oficiais das Forças Armadas desde o início. Já fizemos um vídeo detalhado sobre cada uma. Assista escaneando o QR Code na tela ou pelo link na descrição. Vídeos como este só são possíveis graças aos apoiadores do Patreon. Muito obrigado a eles. Junte-se a eles e ajude a manter nosso conteúdo escaneando o QR Code na tela ou acessando o link na descrição ou no comentário fixado. Você quer mesmo estar aqui? Todos os seus amigos estão se inscrevendo no General Discharge e você nem quer estar aqui?